estão em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, por tudo, ó Deus, que Tu, ó Pai, tem realizado em nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nosso favor. Reconhecendo, ó Deus, a nossa, Senhor, miserabilidade, mas Tu és um Deus misericordioso, um Deus que nos amou, que nos deu, ó Pai, o dom da vida. E estamos aqui, ó Deus, nesta noite reunidos como igreja Tua, reconhecendo, ó Deus, a Tua bondade, o Teu amor, ó Deus, a Tua provisão, ó Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas. E Te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, continue a nos abençoar, ó Deus, falando, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus, ministrando, ó Deus, a Tua verdade ao nosso coração, ó Deus. Pois, ó Deus, carecemos da Tua verdade, Senhor, para viver. Nos ajuda nesta hora, Senhor. Abre o nosso entendimento e faz-nos, ó Deus, enxergar tão somente, ó Deus, a Tua verdade, Senhor. E que tudo, ó Deus, redunde em glória e louvor tão somente para Ti. Nos ajuda nesta noite. É assim que nós Te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Comumente no culto da família, os irmãos já tinham designado alguns temas para que a gente pudesse trabalhar ao longo do ano, como muitos dos irmãos sabem. E nesse dia foi nos proposto para falar sobre a ansiedade, vencendo a ansiedade. E eu inicio esta noite perguntando a vocês: vocês são ansiosos, sim ou não? Talvez eu pudesse fazer essa pergunta de uma forma mais clara, né? Vocês se preocupam exageradamente com o amanhã? Uma outra pergunta: vocês têm um medo excessivo do que pode lhes acontecer no futuro? Exemplo, muitas vezes nós, quando de repente a gente vai fazer um exame e a gente descobre que está lá com uma doença, e a gente já pensa logo na morte. Muitos de nós, e já fica desesperado. E agora, o que é que vai acontecer? Meu Deus, me ajude, Senhor. Comumente nós somos dessa forma, né? Muitos de nós também ficamos desesperados quando, de repente, estamos empregados e perdemos o nosso emprego. Meu Deus, e agora? Como eu irei sustentar a minha família? Senhor, me ajude. E isso, irmãos, toma conta das pessoas de uma forma que a ansiedade vai minando, de certa forma, a nossa fé. Muitos, quando até falam da morte, ficam de forma com tanto medo que chegam até a, ficar explodir de uma emoção assim tão negativa que a gente fica até, meu Deus, porque nós todos temos certeza que um dia nós vamos morrer. Mas a morte não deve ser mais temida por nenhum de nós, porque Jesus venceu a morte. E isso não deve causar ansiedade em nosso coração.
Então, irmãos, se a nossa resposta for positiva a alguma dessas perguntas, com certeza nós estamos sofrendo com algum tipo de ansiedade. E aqui, em outras ocasiões, já foi falado acerca desse tema. Que a ansiedade, irmãos, é o mal do século. A ansiedade hoje é considerada o mal do século. E o nosso país, o Brasil, é considerado o país, né, mais ansioso do mundo. E o quinto em números de pessoas com depressão. Isso segundo a Organização Mundial de Saúde. E a ansiedade é algo que atinge todas as esferas da sociedade. O rico, o pobre, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, os mais velhos, né? Então, toda a sociedade como um todo é atingida pela ansiedade. Então, famílias inteiras passam por esse problema. Mas, como devemos agir diante da ansiedade? O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que a ansiedade, ele corrói a alma, vai aniquilar a alegria e vai adoecer o coração. Meus amados irmãos, a ansiedade é como uma corda no pescoço, que aos poucos vai lhe estrangulando. E no original, a palavra que é usada para ansiedade significa estrangulamento. Então, ficar ansioso é como ficar sufocado. Ficar ansioso é como se cortasse o oxigênio para que nós, aos poucos, fôssemos morrendo pela falta dele. E eu sei que alguns irmãos sofrem com problemas respiratórios e sabem como é difícil ficar cansado. Meu filho mesmo, mais novo, Daniel, tem problema de cansaço. E isso é vamos dizer assim, tão angustiante para nós ver uma pessoa que tem problemas e querendo respirar e não consegue. É isso que a ansiedade é. Então, ela vai nos matando aos poucos. Ela vai roubando as nossas forças. Como eu disse, vai minando não só a nossa fé, mas também a nossa saúde. Porque estados, irmãos, de ansiedades, esses que são frequentes, desencadeiam muitos problemas psicológicos. Vai aumentar também a chance do indivíduo desenvolver diabetes, pressão alta, câncer, infarto e AVC. E no mundo todo, estima-se que 10% da população mundial tenha distúrbios relacionados à ansiedade, como depressão, síndrome do pânico e várias outras fobias. Então, a ansiedade, ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E é um problema, irmãos, que pode ter um impacto significativo na vida de todos nós. Pois, além de afetar a nossa saúde emocional, ela também vai afetar a nossa saúde física, como também os nossos relacionamentos. E para a psicologia, a ansiedade vai ser uma resposta natural do corpo quando ele está sob pressão. A ciência, ela vai nos dizer que a ansiedade é algo normal até certo ponto. Mas, se for de forma excessiva, vai trazer danos à saúde mental e física. Uma outra psicóloga vai definir a ansiedade dessa forma. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo diante de situações de ameaça, perigo, dor ou sofrimento. E causa sensações de desconforto a nível físico, emocional e mental. Ela se caracteriza pela preocupação intensa, nervosismo, medo de situações cotidianas e sensação de angústia. Essa, irmãos, é a definição da psicologia para a ansiedade. E eu não quero entrar nesse mérito, né, da questão do que a psicologia fala e de que nós, como cristãos, devemos, o que a ansiedade para nós é. Porque eu sei que muitas pessoas têm problemas patológicos, né? Como o pastor aqui falou no último domingo, pessoas que, devido a certas falta de algumas substâncias no organismo, podem sim fazer com que as pessoas desenvolvam algum tipo de ansiedade ou depressão. E os sintomas mais comuns da ansiedade são pânico, medo, inquietação,
sentimentos de desgraça ou perigo, pessoas que têm problemas com o sono, ou seja, insônia, incapacidade de ficar calmo, palpitações cardíacas e incapacidade de concentração. Meus amados irmãos, diante dessa realidade, e o que nós devemos fazer? Porque o mundo pensa dessa forma e a psicologia vai definir dessa forma. Mas, como nós estamos falando aqui para a igreja, nesses últimos tempos, irmãos, tem muitos cristãos com problema de ansiedade. E a Bíblia vai nos dizer que a ansiedade é um pecado. A Bíblia vai nos dizer que a ansiedade é a falta de confiança em Deus. E quando nós olhamos para a igreja do Senhor, há tantos irmãos com problemas de ansiedade. Como o pastor falou no último domingo, Deus, irmãos, Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. E o próprio Jesus, Ele entende que nós, como seres humanos, passaríamos por esse tipo de situação. Mas na sua palavra, que é verdade, e é verdade absoluta, Ele vai nos dizer que não adianta nós ficarmos ansiosos, pois Ele tem cuidado de nós. Como já foi dito aqui pelo diácono Udenberg, Deus, irmãos, cuida de nós nos mínimos detalhes. Se estamos de pé hoje, é por causa do Senhor. Se estamos respirando, é por causa do Senhor. Se temos um emprego, foi Deus que abriu a porta. Se não temos, foi Deus que fechou. Se estamos com saúde, é Ele que nos dá a saúde. Se estamos com falta dela, Ele permitiu que isso acontecesse. Mas Deus, irmãos, é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele tem o controle de todas as coisas. Se temos um governo que não está de acordo com o que nós pensamos, foi Deus que permitiu. E a Bíblia vai nos dizer que o coração do rei está na mão do Senhor. Então, nada acontece em vão. Então, não adianta nós ficarmos preocupados, ansiosos com o que irá acontecer amanhã. Como o próprio Senhor Jesus diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará dos seus cuidados. Então, nesse texto que Jesus fala sobre a ansiedade, no Sermão do Monte, ele vai nos ensinar que nós não devemos ficar ansiosos, irmãos, com nada nessa vida. Ele vai falar da comida, ele vai falar do vestuário, mas de forma geral nós podemos aplicar para todas as áreas da nossa vida. Nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma. Porque o ensino que nos é dado é que nós devemos confiar em Deus. Porque o nosso Pai Celestial, irmãos, Ele sabe aquilo que nós necessitamos e que nós precisamos. E Ele tem suprido as nossas necessidades todos os dias. Nós devemos reconhecer isso. Muitas vezes nós nos frustramos e ficamos ansiosos porque nós queremos mais do que nós necessitamos. Por isso a gente vai correr mais, a gente vai trabalhar mais, a gente vai querer. E isso, irmãos, Salomão vai nos dizer que tudo isso no fim é em vão. Então, Jesus nos diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Também Pedro e Paulo vai falar acerca disso. Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, vai nos dizer que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, 7, vai dizer que nós devemos colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade. Depositar diante de Deus. Lançar diante de Deus. Então, meus amados, nós devemos lançar diante de Deus todas as nossas petições, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que tem nos deixado ansioso. Para que nós possamos, irmãos, experimentar a paz de Deus em nosso coração. A paz que excede todo o entendimento. Porque, meus amados, esse mal nos afasta de Deus. A ansiedade, ela vai nos afastar de Deus. E como vimos, traz consequências tanto físicas como psicológicas, como também espiritual para as nossas vidas. Porque a ansiedade, ela tem o poder de criar, algo que não existe. Ela faz que algo que é minúsculo se torne algo gigantesco. Faz com que algo que é naníco se torne gigante.
A ansiedade, irmãos, faz com que nós percamos tempo. Ela faz com que a nossa dedicação exclusiva da nossa mente seja dada a ela. E por isso, irmãos, que nós nos afastamos de Deus. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Por isso que a ansiedade ela é inútil. A ansiedade, irmãos, ela é inútil. Ela vai roubar as nossas forças. Ela vai matar os nossos sonhos. Ela vai minar a nossa saúde. Ela vai nos enfraquecer, espiritualmente falando. E, principalmente, vai tirar a nossa confiança em Deus. Por isso, como eu disse antes, e volto a repetir, a Bíblia vai tratar a ansiedade como incredulidade, como um pecado. Falta de confiança em Deus. Porque, como eu disse, diante dessas situações, comumente nós nos afastamos de Deus. Porque a ansiedade muitas vezes vai invadir o nosso coração, irmãos, e faz nos esquecer de quem nós somos em Cristo. E Paulo vai, na sua carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, nos versos 37, vai dizer que mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedores em Cristo, irmãos, nós somos. Então nós não podemos esquecer quem é o nosso Deus. Ele é soberano. Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos problemas e também sobre as nossas dificuldades. Se nos esquecemos de quem é Deus, com certeza, irmãos, a ansiedade irá invadir o nosso coração. Se nos esquecermos desse Deus que é poderoso, com certeza, a ansiedade vai tomar conta de todo o nosso corpo. Vai invadir as nossas almas. Mas como povo de Deus, como devemos vencer a ansiedade? De que forma nós, como povo de Deus, devemos vencer a ansiedade? E a própria Bíblia vai nos dizer como devemos vencer a ansiedade. Filipenses capítulo 4, verso 6. Paulo vai nos ensinar como vencer a ansiedade. Queria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Filipenses. Quatro, verso 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, meus amados irmãos, Paulo nos ensina aqui que nós devemos vencer a ansiedade primeiro é orando a Deus. É nos derramando diante de Deus e colocando, como ele diz, né? Sendo que sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, pela oração e pela súplica. E isso com o quê? Com mau humor? Não, com ações de graças. Com murmuração? Não, com ações de graças. Porque muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e vamos orar assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso aconteceu comigo? Essa não deve ser a nossa oração. Nós não devemos indagar o Senhor por quê. Porque em tudo e em todas as coisas, como Paulo também vai dizer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As situações, irmãos, que nós passamos, que realmente são situações difíceis, mas com certeza nessas situações o Senhor estará conosco. Ele vai nos ensinando, Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai transformando a nossa vida, porque Ele nos conhece. Nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece intimamente. Sabe aquela coisa que está lá no fundo do nosso coração, que muitas vezes nós nos esquecemos,
ou não temos ciência de que temos, mas Deus sabe. Por isso que, em muitas situações, nós devemos também dizer, Senhor, muito obrigado. Porque eu sei que mesmo diante dessa situação, o Senhor está comigo. O Senhor não nos abandona. Essa é a promessa dele para nós. Então, nós devemos, irmãos, fazer através da oração. Então, a oração é o melhor remédio contra a ansiedade. Quando nós oramos, irmãos, colocando diante de Deus as nossas preocupações, como Paulo vai dizer no verso seguinte, né, que nós vamos ser envolvidos, de certa forma, pela paz de Deus, quando nós nos colocamos diante dele, com as nossas preocupações. Porque, como eu disse, Deus, mesmo Ele sabendo, irmãos, aquilo que nós estamos passando, Ele quer que nós verbalizamos. Ele quer que nós chegamos a Ele com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo a nossa total dependência dEle. Ele quer que nós sejamos honestos diante dEle e chegamos a Ele e dizemos assim, Senhor, eu necessito e preciso do Senhor. Senhor, eu preciso do Teu auxílio, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu estou ansioso, Senhor, porque eu não estou confiando em Ti. Senhor, isso tem invadido o meu coração. Nós precisamos, irmãos, ser sinceros diante de Deus. Nós precisamos, porque não adianta eu dizer algo com minha boca e meu coração não está agindo da mesma forma. Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu creio em Deus. Deus supra a minha necessidade. Mas ao mesmo tempo meu coração está negando essa verdade. E Deus sabe. Então, na oração nós devemos colocar diante de Deus até a nossa falta de fé. Senhor, eu não estou crendo da forma que era para eu crer. Senhor, eu não tenho agido da forma como é para agir. Eu estou ansioso, Senhor, porque eu estou preocupado excessivamente com o dia de amanhã. Mas a Tua palavra diz que eu não posso agir assim. Porque, irmãos, as nossas orações têm que ser sinceras diante de Deus. Não adianta eu falar, como eu disse a vocês, e o meu coração está totalmente contrário àquilo do que eu coloco diante de Deus. Então, nós devemos ir até ao nosso Deus e suplicar a Ele e colocar diante dEle os nossos problemas reais. Porque nós não escondemos nada do nosso Deus. Ele quer que você lhe conte tudo. Seja sobre a sua saúde, seja sobre a sua finança, seja sobre o problema de relacionamento com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, alguma dificuldade que você está tendo na igreja, a dor, a perda de alguém que está sofrendo, mas Ele quer que nós sejamos sinceros diante dEle. Ele quer, irmãos, que nós confessemos os nossos pecados, pecados esses que têm provocado essa ansiedade. Porque, como eu disse, não adianta eu falar e o meu coração negar essa verdade. E Deus, irmãos, usará a nossa confissão sincera, honesta, para construir um relacionamento com Ele. E nos dará verdadeiramente uma paz duradoura. Quando nos colocamos diante de Deus, sinceramente, Deus vai derramar sobre os nossos corações essa paz. Essa paz vai invadir o nosso ser, que não vai ter espaço para ansiedade alguma. Todavia, irmãos, quando nós deixamos de orar, nós somos vencidos pela ansiedade. E como eu disse, ela vai corroer a nossa alma. Vai nos levar a um estado de inquietação. E vai também fazer com que nós sejamos dominados, tomados pelo medo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos muitos exemplos de orações de nossos irmãos que estavam passando por um momento de aflição. E diante das suas dificuldades, diante dos seus problemas, eles oraram a Deus e aprenderam nas orações a confiar em Deus. Um exemplo para nós é Jó. Jó, irmãos, ele orou diante de suas dores, orou diante do seu luto, diante de tudo que ele estava passando.
E no final de suas provações, como está lá no capítulo 42, verso 5, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve uma experiência verdadeira com o Senhor. Então, mesmo em meio ao sofrimento e à dor, Jó orou e aprendeu a confiar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Um outro exemplo para nós é Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá está com medo. E diante do medo, ele se dispôs a buscar o Senhor, apregoando um jejum em todo o Judá. Meus amados irmãos, diante da oração de Josafá, Deus se levantou. E lá no texto vai nos dizer que todo o exército dos amonitas e dos moabitas foi desbaratado. E o que aconteceu no fim? No verso 30, diz que o reinado de Josafá se manteve em paz. E ele vai dizer: pois Deus lhe concedeu essa paz. Diante do medo, Josafá se colocou diante de Deus. Ele clamou ao Senhor. E Deus, além de livrá-lo desse possível ataque, Deus não só o livrou, mas também Deus lhe concedeu a paz. Então, meu irmão, irmãos, no momento que a ansiedade quiser invadir a nossa alma, corramos aos pés de Cristo. Corramos aos pés do Senhor. A oração, irmãos, é um meio gracioso que o Senhor nos concede para, diante dos momentos de aflições, nos trazer paz. Paz ao nosso coração. Renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé, renovar a nossa força. Porque a ansiedade, ela quer roubar e tirar-nos tudo isso. Então, quando o bom pastor, irmãos, está presente, a sua paz está presente conosco. Quando você estiver ansioso, lembre-se de que o Deus o guarda com a sua paz. E não devemos, de forma nenhuma, irmãos, deixar que o inimigo de nossas almas lance incerteza em nosso coração. Lance a dúvida, lance a incredulidade. Porque nos momentos de aflições, nós comumente estamos fragilizados espiritualmente. E vem a incerteza, vem a incredulidade. Nós esquecemos, como eu disse muitas vezes, das promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Então, não podemos deixar que a ansiedade, irmãos, mine a nossa fé. Uma segunda lição que nós devemos aprender é que nós devemos lançar sobre ele nossa ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Que vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E como eu disse, todos nós temos ciência de que Deus tem cuidado de nós. Todos nós temos ciência de que Deus verdadeiramente, irmãos, tem sido o nosso ajudador. Eu sei que há momentos na nossa vida em que nós oscilamos. Isso não era para acontecer, mas acontece. Nós somos muito instáveis. Isso não era para acontecer em nossa vida, mas acontece. Mas nós não devemos deixar que essa instabilidade venha invadir o nosso ser. Porque o sofrimento, irmãos, faz parte da nossa vida. Não existe essa slogan: pare de sofrer. Jesus não nos prometeu isso. Pelo contrário, ele disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas nós devíamos ter o quê? Bom ânimo. E ele vai dizer: eu venci o mundo. Porque eu não conheço ninguém que ainda não tenha sofrido ou passado por alguma situação difícil na sua vida. Mas nós devemos nos apegar a essa verdade, irmãos. Que no mundo nós passaremos sim por aflição.
Então, diante das aflições, nós devemos nos colocar diante de Deus, colocar toda a nossa ansiedade diante de Deus. Porque, às vezes, nós só conseguimos enxergar, irmãos, as dificuldades e deixamos de crer no que Deus diz por meio da sua palavra, que Ele é todo-poderoso e que Ele pode, irmãos, mudar qualquer situação, por mais difícil que seja para nós, pois Ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Ele muda, transforma, cura, liberta. Ele é quem faz, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, nós não devemos deixar que as dificuldades, irmãos, façam com que isso seja apagado no nosso coração. Porque o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus gracioso. Porque se estamos passando por sofrimento ou por algum problema, irmãos, nós temos também o seu auxílio para nos ajudar a suportar toda a aflição. Ele é socorro bem presente no momento da nossa aflição e da nossa tribulação. Se a vida, irmãos, está pesada em nossos ombros, devemos lembrar que Deus nunca se recusou a nos ajudar a levar os nossos fardos. Deus nunca nos negou de nos ajudar nos momentos de aflição. Ele sempre está nos esperando para que possamos chegar a Ele, porque Ele sim é aquele que socorre a nossa alma no momento da angústia e da aflição. Então, se são feridas na alma que nos perturbam, Deus Ele traz o bálsamo e a cura. Isaías capítulo 41 vai dizer isso, que Deus é o que fere, mas também é o que sara. Deus é o que fere, mas é o que sara. Então, Ele traz o bálsamo e sara. Então, devemos estampar, irmãos, nosso rosto, o brilho de quem confia e espera no nosso Senhor. Seja qual for o nosso problema, o nosso sofrimento, Cristo nos ampara e sempre nos dará forças. Portanto, não devemos ficar ansiosos. Então, irmãos, quão maravilhoso é poder desfrutar da comunhão com Cristo. Experimentar do mais profundo da alma a certeza de que Ele tem cuidado de cada um de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Precisamos, irmãos, alimentar os nossos corações da convicção de que, ainda que não pareça, por mais difícil que esteja, Cristo continua firme, guiando os nossos passos. Cristo continua firme, guiando os nossos passos. Porque, como lemos no Evangelho segundo escreveu Mateus, nós temos um Pai celestial, que é bom e que supre todas as nossas necessidades. Então não podemos deixar que as inquietudes da nossa vida nos façam fraquejar na fé. Precisamos confiar inteiramente naquele que nos salvou e prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não podemos viver inquietos e ansiosos, preocupados com o que comer ou com o que vestir. Todas as nossas necessidades Ele sempre irá suprir. E diante das dificuldades, Ele estará conosco. Ele é o Deus da providência, irmãos. Então devemos alimentar a nossa alma com a verdade de Deus, de que Ele está vendo e ciente de todos os nossos problemas, de todas as nossas aflições, de todas as nossas angústias, de tudo aquilo que nós temos passado. Ele não nos deixará desamparados. Nunca nos desamparará. Ele nunca se esqueceu, nem nunca se esquecerá de nenhum de nós. Ele nos dará força para superarmos as nossas dificuldades, porque Ele é um Deus que nunca abandona seu povo. Irmãos, por mais que as pessoas possam nos abandonar, Deus nunca irá nos abandonar. Os nossos familiares podem nos abandonar, os nossos irmãos podem nos abandonar, podem se afastar de nós, mas Deus não. Ele nunca nos abandonará. Ele estará sempre ao nosso lado, nos sustentando com a sua destra fiel. Então, mesmo na rejeição dos amigos, mesmo no mundo nos odiando, Deus continuará cuidando de todos nós. Então, irmãos, seja como for, a verdade é que a ansiedade é um fardo demais pesado para qualquer pessoa.
mas ela nunca será um problema para Deus. Por isso que nós devemos colocar diante dele. Colocar diante dele tudo aquilo que tem nos afligido. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque a palavra de Deus nos convida a isso. A palavra do Senhor tem nos convidado a isso, a depositar toda a nossa ansiedade diante dele. E nem sempre, irmãos, Deus nos livra dos problemas. Porque ele mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas Deus, ele nos livra nos problemas. Porque é nos problemas, como eu disse, é que ele vai nos ensinar. Porque o vale para nós vai ser pedagógico muitas vezes. Deus vai nos levar e vai nos ensinar lá. E isso, irmãos, vai fazer com que o nosso relacionamento seja um relacionamento muito mais gracioso com o nosso Deus. Nós vamos aprender a confiar mais em Deus. Nós vamos aprender a não ficar ansiosos nem inquietos com coisa alguma. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas nós continuaremos confiando no nosso Deus. A certeza de que, como o salmista disse, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000, nós não seremos atingidos. Se Deus diz isso, assim será. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, a maior certeza, irmãos, que temos é que estamos debaixo da provisão e da proteção do nosso Deus. Ele nos livra do mal. Nós não temos menção, mas no dia de hoje o Senhor nos livrou do mal. Talvez os nossos olhos não contemplaram, mas Deus nos livrou do mal, das investidas do maligno contra as nossas vidas, pois a sua palavra assim o diz para nós. Isso é cuidado de Deus, é bondade de Deus para todos nós. Então, irmãos, o que cabe a nós? Escutarmos o conselho bíblico. O Salmo 37, verso 5 vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como diz o profeta Jeremias, devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, em vez de estarmos nos preocupando, com as nossas mentes preocupadas com inquietudes da vida, nós devemos trazer à nossa memória as promessas infalíveis de Deus para nós, que somos o seu povo. Nós somos o povo de Deus e as promessas de Deus são para nós. E é interessante, irmãos, quando o profeta Jeremias ele escreve no livro de Lamentações, ele estava passando por um momento muito difícil. Toda a nação estava sendo subjugada, pelos babilônicos. Imagina aí, a cidade toda destruída, famílias sendo separadas, jovens sendo levados cativos, pessoas sendo assassinadas. Até o canibalismo houve, porque as mulheres estavam comendo as crianças umas das outras, porque não tinham no que comer. Está lá no profeta Jeremias, basta tão somente nós lermos. E diante dessa situação, o que é que Jeremias faz? Ele sabia que se trouxesse à sua memória aquilo que Deus tinha prometido ao seu povo, aquilo ia trazer paz e alívio ao seu coração. Porque ele sabia que um dia Deus ia restaurar aquele povo. Ele sabia que um dia Deus ia trazer aquele povo de volta para a sua terra, pois Deus já havia prometido isso. E também tinha prometido que nunca iria abandonar o seu povo. Da mesma forma é conosco, irmãos. As suas promessas devem dissipar da nossa mente toda inquietude, toda ansiedade, toda preocupação. Está difícil hoje, mas um dia findará. A luta está difícil, mas um dia ela cessará. Não será para todo sempre. E é isso que nós devemos confiar. Um dia ela cessará. Se não neste plano terrestre, mas um dia, quando estivermos com o nosso Deus, nunca mais nós passaremos por aflições. E é isso que nós devemos guardar em nosso coração. Porque quem prometeu é fiel. Deus, ele é fiel à sua palavra. E o que ele prometeu, ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. Porque, como diz lá em Números, capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou será? Vamos lá, apagou aqui. Números 23, 19.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Meus amados irmãos, o que Deus prometeu em sua palavra, Ele irá cumprir, em nós que somos o seu povo. Então, são em momentos em que o medo nos encurrala, que necessitamos substituir esse desânimo, sabe, por aquilo que, como diz Paulo na carta aos Filipenses, por aquilo que é puro, por aquilo que é bom, por aquilo que é agradável e de boa fama. Porque quando a palavra, irmãos, ela encontra espaço em nosso coração, ela vai produzir esperança concreta e real. E a nossa esperança não é uma mera expectativa. A nossa esperança, ela é viva, como Pedro diz. A nossa esperança, ela é concreta, ela é real. A nossa esperança é Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e nos deu a vida eterna, meus amados irmãos. Então, diante das dificuldades da vida, nós devemos pensar naquilo que nos traz esperança, que renova a nossa fé, que restaura a nossa força. Não devemos nos entregar aos problemas, às dificuldades, pois as dificuldades e os problemas um dia irão cessar. É isso que devemos guardar em nosso coração. E o Deus que nós servimos, irmãos, está acima de tudo e de todos. Ele está acima de tudo e de todos. Nada foge do seu controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso nós não devemos desistir, não devemos desanimar, nem tampouco permitir que o medo ou a inquietude venha tomar conta do nosso coração, venha nos abater. Mas devemos a cada dia renovar a nossa confiança nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus grandioso, nesse Deus que olhou para nós e viu um pecador, um miserável pecador, e por seu amor e por sua bondade nos resgatou. Porque nenhum de nós merecia aqui, mas a graça do Senhor nos alcançou. Então, como povo de Deus, nós precisamos olhar para esse Deus e confiar inteiramente nele, no seu cuidado e na sua provisão. A ansiedade não deve, irmãos, tomar conta do nosso coração, mas sim essa palavra verdadeira. Porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, Ele é aquele que pertence todo o poder e toda a autoridade para fazer o que lhe agrada, em cima nos céus e embaixo da terra. O mundo e tudo que nele há é o seu mundo. Toda criatura é controlada pela sua soberana vontade e poder. É nisso que nós devemos colocar em nosso coração. Então, meus amados, que possamos inteiramente confiar na sua palavra e no seu poder. Essa palavra, como eu disse, é para nós. Essas promessas são para nós que somos o seu povo. Então, vamos nos apropriar dessa verdade. Vamos colocar essa verdade em nosso coração, para que diante das dificuldades, nós não venhamos nos entregar às dificuldades, mas que possamos permanecer firmes e fortes, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus. Pelo seu poder é que nós podemos ficar firmes. Então, não devemos deixar nos abater diante das circunstâncias difíceis da nossa vida. Não devemos deixar com que a ansiedade invada o nosso coração e roube a nossa alegria. Nossa alegria é Jesus Cristo. Nossa alegria é na pessoa bendita de Jesus Cristo. E a ansiedade também vem roubar a nossa alegria. Não devemos deixar que a ansiedade, irmãos, venha fazer com que nós venhamos a sucumbir. Lembremos, Deus é o nosso Pai. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. E Ele tem cuidado de nós. Então, não temos motivos para ficarmos ansiosos, mas sim para nos alegrarmos diante da verdade de Deus. E tributar tão somente a Ele louvor e glória. Pois Ele é digno, irmãos, do nosso louvor e da nossa exaltação. Porque nós, comumente, nos esquecemos do que muitas vezes o Senhor tem feito por nós. E para nós essa noite é isso.
que venhamos a guardar a verdade de Deus em nosso coração, no bom depósito do nosso coração. Não venhamos a nos esquecer das suas promessas. E diante das dificuldades, que eu sei que são muitas, nós possamos nos colocar diante de Deus e reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, para que nós possamos, irmãos, como foi dito, ser invadidos pela graça e pela paz de Deus. Amém? Que assim seja na nossa vida, que nos momentos de dificuldades possamos olhar para Ele. Como assim o texto que nós lemos diz, né? Nós devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.